Meditações sobre a vida divina em nós. Só há mestre onde há discípulo. Jesus viveu como um ser humano comum, mas em nenhum momento mentiu para se defender ou acusou aos outros para livrar-se. Não tentou comprar ninguém e não negou o que pregava. Nasceu pobre para mostrar que, mesmo sendo pobre, pode-se viver dignamente. Mesmo nascendo como nasceu, é possível sobreviver sem roubar, sem mentir e sem desejar o mal para os outros. Ensinou aqueles que não sabiam tudo, ou seja, que tinham consciência de que eram pobres de saber. Só há mestre onde há discípulo, só se fala para quem tem ouvidos. Filho de mãe solteira, situação irregular, dificuldades, preconceitos, pobreza, perseguição, insegurança, medos, perigos. Tudo isso enfrentou para mostrar ao mundo que é possível viver, mesmo em situações tão difíceis, complicadas e arriscadas. Não nasceu pobre para ensinar que devemos ser pobres. Não foi perseguido para que também o fôssemos. Não morreu na cruz para mostrar que é assim que se deve morrer. Nasceu pobre porque, como ele mesmo disse, são os doentes que precisam de médico. São os que não sabem que precisam de professor. São os fracos que precisam de força. Não foi perseguido porque era Deus, mas porque era assim que eles tratavam a todos aqueles que se comportassem como ele se comportou. Morreu na cruz porque, segundo a opinião da época, era o que ele merecia, não pelo que ele era, mas pelo que fazia, que pregava. Tanto não era preciso ser Deus para morrer na cruz, que com ele foram crucificados mais 2 homens. Ele escolheu morrer assim, não porque precisasse, mas porque, como Deus, ele o queria. Ele veio para viver entre os pobres, não apenas de dinheiro, mas também de felicidade, liberdade e conhecimento. Morreu entre 2 ladrões marginais, para mostrar que os excluídos são seus filhos, tanto quanto os que vivem segundo a sua vontade. Somos todos irmãos, amados e queridos, independente do nosso comportamento. Assim como os pais se preocupam mais com os filhos tortos, ele se preocupa conosco. Nos dá segundo as nossas necessidades e jamais despreza alguém por qualquer que seja o tamanho, a gravidade ou a quantidade de seus erros. Ele não veio para cobrar ou para exigir coisa alguma de nós. Veio por amor e para ensinar-nos o que é amar. A humanidade em geral, e em especial daquela região e época, estava muito confusa. As pessoas não sabiam mais o que era certo e o que era errado. Estavam muito desorientadas, perdidas, como crianças sem pais. Não que Deus as tivesse desprezado, mas porque era assim que se sentiam. Não sabiam que Deus, acima de tudo, é Pai amoroso e eterno, que tudo pode e tudo faz pelos seus filhos, que os ama e perdoa a todos incondicionalmente. Quando na cruz ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, não foi por ele ou porque, se não o dissesse, naquele momento eles não seriam mais perdoados. Disse porque a culpa que os dominava era muito grande. Seria muito difícil para eles acreditar que pudessem ser perdoados. Dava-nos o exemplo de perdoar, mesmo aos que nos tiram a vida. Se eles soubessem o que faziam, não o fariam. Naquela época era costume oferecer a Deus ou aos deuses sacrifícios. As graças eram consideradas proporcionais à importância da vítima. Esse costume era muito antigo e perduraria ainda por milhares de anos, se algo de muito sério não acontecesse.
se uma vítima muito especial não fosse oferecida em sacrifício por todos. Este foi só mais um dos motivos pelos quais Jesus se ofereceu como vítima para a salvação da humanidade. Deus podia salvar-nos de outras formas, por outros meios, mas esta era a maneira como eles estavam acostumados. Não parariam de matar, de sacrificar inocentes, tanto humanos quanto animais, pois esta era a única forma que conheciam para obter perdão e graças de que necessitassem. Com a sua morte também nos deu o direito de sermos felizes, curados, perdoados. A humanidade carregava muito sentimento de culpa por erros do passado, não apenas no aspecto individual, mas também no coletivo. Era necessário que encontrássemos uma explicação na qual pudéssemos acreditar que as portas do céu seriam novamente abertas para nós, porque com tanto sentimento de culpa jamais nos perdoaríamos. A menos que encontrássemos uma vítima capaz de levar sobre si todos os pecados. Como entender que Deus é tão bom a ponto de perdoar tantas barbaridades cometidas por nós, se o próprio Deus não dissesse e mostrasse isso de forma concreta, real e convincente? Entregar-se à morte era a melhor maneira de convencer os que foram convencidos de que Ele é bom, é amor, é perdão e misericórdia.